Queria compartilhar um pouquinho das coisas que eu venho observando nessas últimas 24 horas aqui, né? Tenho falado para vocês o quanto que foi providencial esse lance da nossa neta vir morar com a gente aqui, né? Menina com 7 aninhos de idade, ela tem sido uma grande mestra aqui, sabe? Tem aprendido demais esse processo da formação da adulteração psíquica, da perda do contato com a consciência, a formação dessa natureza egocentrada, profundamente egoísta, a formação através de um lar disfuncional, através de uma relação disfuncional, através de pais que não estavam minimamente preparados nem para tocarem a própria vida, quanto mais para receber um outro ser humano. Então está sendo muito interessante de você olhar todo esse processo, inclusive de perceber o quanto que a imaturidade dos pais, das pessoas significativas, acabam influenciando nessa formação dessa natureza adquirida, essa natureza adulterada, essa natureza corrompida, que vai corrompendo mesmo e que vai criando uma personalidade super autocentrada, profundamente interesseira, com incapacidade de demonstrar afeição, reais sentimentos. Os sentimentos são totalmente desfigurados, deturpados, né, corrompidos. A ideia de amor não é amor, é apego. Quer dizer, é uma infinidade de coisas que a gente vem percebendo através do olhar para uma criança e nesse olhar para a criança refletir o próprio processo. Perceber como é que foi criando e como é que vão surgindo esses condicionamentos, como é que vai surgindo essa ideia de mim, de meu, de posse, de separação, de incapacidade de compartilhar sem nenhum interesse por debaixo da manga. É muito interessante. E ao mesmo tempo, há alguns momentos em que você vê a criança pura ali. Ainda há manifestações da criança pura. Diz que é aos 7 anos de idade que fecha a caixa craniana da criança. Então, assim, hoje eu tive uma oportunidade de ver a criança pura. O tempo todo eu me preocupo muito em tentar trazer o olhar dela para a natureza, para as coisas simples, para as coisas que não foram feitas pelo pensamento. Então, nada melhor do que a própria natureza, né? E eu percebo a dificuldade e a resistência que ela já tem com isso, de não ver a beleza no simples, na coisa do natural, não ver a beleza no natural. Porque só pode ver a beleza no natural a natureza natural, não essa natureza adquirida. Então, enquanto a criança está ali já na natureza adquirida, ela não consegue ver beleza na beleza natural, ela só consegue ver beleza na beleza adquirida. Ou seja, nessa coisa que é comprada, na coisa que é o aquisitivo, na coisa que é criada pela propaganda, pela mídia, pelos condicionamentos dos adultos. E hoje eu fui, logo pela manhã, a Deca não estava bem, eu falei, não, vamos a um hospital aqui, vamos procurar algum hospital, e tem um pertinho da nossa casa aqui, nós nem sabíamos. E sabe, quando você chega, nem parece um hospital mesmo, mas tinha umas árvores maravilhosas assim na frente do hospital, né? Os banquinhos de madeira, tudo pintadinho de branco, sabe aqueles banquinhos tudo de ripa, bem antigo, de jardim? Sabe aqueles banquinhos meio ondulado assim, tudo de ripa de madeira? Bem embaixo assim das árvores. E tinha a sala de recepção, eu falei para a nenê, olha, não vamos ficar aqui do lado de fora, porque aqui é um hospital, ela é uma criança, eu falei assim, eu vou evitar de deixar ela lá dentro, que pode ter alguma contaminação, vamos ficar aqui fora, né? E a Deca ficou lá dentro, aguardando a ficha dela ser chamada. E eu fiquei sentado ali, eu estava com esse livro, A Eliminação do Tempo Psicológico, né? E aí ela foi brincar, ali ela estava sozinha, e ela começou assim, muito tímida, a andar ali, embaixo das árvores, assim, e a árvore tinha umas raízes muito grandes, assim, saltadas para fora, assim, né? E aí, de repente, eu percebi que eu ia começar a ler, eu falei assim, mas por que você vai ler, né, cara? Por que em vez de você ler esse livro, você não pode fazer uma leitura dela ali, do que está ocorrendo, da árvore, da natureza, né? Isso que você fica tentando chamar para sua neta, por que você não sai do livro e fica observando? E foi o que eu fiz, eu fechei o livro e fiquei olhando o movimento dela.
E aí eu vi, olha que coisa interessante. Quando a criança está no natural, e ali ela não tinha celular, não tinha iPad, não tinha internet, não tinha notebook, não tinha televisão, não tinha nenhum brinquedo, porque nós pegamos ela no colégio e do colégio tomamos um lanche lá na padaria e fomos direto para o hospital. Então ela estava só com o material escolar que estava dentro do carro. Então ela não tinha nada na mão ali. A criatividade se manifesta. O simples se manifesta. A capacidade de perceber beleza e graça no simples se manifesta. Não deu 5 minutos, ela estava brincando com folhinhas secas da árvore, ela estava brincando com as raízes enormes da árvore, né? Ela falou, vovô, dá uma olhada, vê como que eu vou pulando aqui, ó, nas raízes da árvore, olha que legal. Então ela começou a brincar com a natureza, ela começou a tocar a árvore. Nisso encostou uma moça que tinha levado o marido também para fazer uma consulta e estava com uma menininha que devia ter uns 5 a 6 anos, era mais nova que a Vitória. E a mulher sentou, pegou o celular dela e começou no celular. Abaixou a cabeça, cruzou as pernas, apoiou o celular em cima das pernas cruzadas e literalmente esqueceu a filha. E a menina não esquentou com a mãe. Ela nunca viu nossa neta. Ela foi direto na Vitória, puxou o assunto, em 5 minutos elas estavam de mão dada, brincando com os brinquedos dessa menina. Ela tinha um estojinho com batom, com espelhinho. Aí eu falei assim, cara, olha que maravilha, né, meu? Quando está na natureza original, ela é integrativa. Quando está nessa consciência amorosa, ela é integrativa. Ela não está se preocupando com o nome, quem é você, quem são seus pais, qual o seu poder aquisitivo. Não, ela quer se integrar, ela quer fazer parte, ela não tem divisão. E elas ficaram ali brincando o tempo todo. E aí elas começaram a correr para um lado, eu para o outro, e eu estava ali atento. E a mãe não estava querendo ficar olhando a menina correndo, porque ela queria ficar olhando o celular. Então ela, menina, vem pra cá, senta aqui, para de correr. Tanto que fez as duas sentarem do lado dela para que ela pudesse ficar no celular. E as meninas continuaram brincando até a hora que a Deca saiu e elas se despediram tal, e saímos. Então foi muito interessante que, veja, se você, é aquela coisa que eu falo, se tudo vale a pena se a observação não é pequena. Se eu me fechasse no livro, talvez eu teria visto alguma coisa do livro. Mas ali a vida estava apresentando todo um processo, onde eu pude olhar todo o processo de adulteração social, né? A Deca falou sobre como que a gente viu lá o processo do que é a questão de saúde pública no país, né? Eu pude ver a beleza, comungar com aquela árvore, comungar com aquelas crianças. Eu pude perceber ali do meu lado um adulto adulterado, adulterando aquela natureza daquela criança, corrompendo aquela criança, forçando aquela criança a uma adequação, a um ajustamento, a um abafamento da simplicidade, da originalidade dela, da criatividade, sabe? Elas brincando com folhinhas de árvore seca. Se elas estivessem dentro de casa, a própria tecnologia impediria isso. E como o que se identifica com essa tecnologia é já a natureza adquirida, então quando você está conversando com a criança e ali é a natureza adquirida, não adianta você falar para ela, olha, vamos passear no parque. Aqui próximo de casa tem um parque maravilhoso, fica a 5 minutos de casa tem o Horto Florestal, é um dos parques mais bonitos de São Paulo. Eu falo para ela, vamos no parque? Não, ela quer ficar assistindo televisão. Porque quando eu estou falando ali é a natureza já condicionada, já a natureza adquirida, que não vê beleza no natural. Então foi uma experiência assim muito, mas muito, muito, muito interessante, muito rica. Está sendo muito rico esse olhar, esse aprendizado junto com a Vitória, sabe? Tem sido muito bacana mesmo. E com relação assim a esse tema, né? Por que a gente trouxe esse tema hoje? Está sendo muito interessante, gente, olhar para essa questão do tédio. Para vocês que estão chegando, aí que estão aqui, os mais velhinhos aqui vai fazer quase 2 anos, não vai conseguir fazer 2 anos ainda.
É natural esse encantamento, esse maravilhamento, essa leveza inicial que vai dando de estar retirando certas coisas, certos condicionamentos, certas manias, certas tendências. Só que a gente não fala isso aqui com peso ou para assustar ou não. A gente fala porque a gente tem que vir aqui compartilhar exatamente o que a gente vivenciou e o que a gente vivencia. Isso aqui realmente vai começar a retirar cada vez mais. Por isso que a gente fala, olha, vai vindo, que vai arrancar esse monte de coisa que você, agora achei, agora achei, agora vai arrancando. É bacana de ver, a gente já assistiu isso. A gente já assistiu, já passou por aí, é importante, é legal, tem que vivenciar isso, tem que abraçar isso, tem que ter paixão por isso, tem que ter seriedade e experimentar isso com tudo para perceber a limitação e perceber que isso também não é o real. Isso é só um trampolinzinho que pode te levar mais próximo ao real se você não ficar abraçado no trampolim. Se você pular e ficar agarrado no trampolim, não sai do lugar. Agora, se largar o trampolim e seguir viagem, vai embora. Então é natural que com o passar aqui nessa caminhada com esse material, com a retomada dessa consciência, o quanto mais essa consciência vai tomando seu espaço, mais realmente vai ficando difícil de você ter comunhão. Porque não dá mais para você ter comunhão com uma série de coisas. E fica difícil porque enquanto o outro está vibrando, você já viu o falso daquilo. E você não pode falar nada enquanto o outro está achando o máximo aquilo. Você só pode ficar olhando. Então realmente vai levando você para um deserto do real. Isso aqui vai limitando muito as nossas ditas, chamadas relações, porque não tem nada de relações. A relação só tem enquanto está tendo algum tipo de interesse, mesmo que seja o interesse de não ficar na solidão. Então eu vou aguentar você só para não ficar sozinho, porque eu não aguento minha solidão. Mas isso aqui ele vai dando, ao mesmo tempo ele vai te dando uma maturidade, vai te dando uma capacidade de fazer frente a essa solidão que vai se manifestando. Esse texto é bem claro. A proposta de Krishnamurti é levar você para o vazio, cara. Está lá no texto. Olhem bem para isso. Então, talvez vocês agora consigam perceber o porquê que eu tenho falado tanto, tenho começado a falar bastante sobre a questão do tédio e da insatisfação e o vazio, que é o mesmo nome, são palavras diferentes, mas apontando para o mesmo princípio de estado de ser, vamos colocar assim, e que é profundamente necessário. Um útero só pode trazer vida se ele estiver vazio. Não tem como. E a gente não está acostumado ao vazio, porque desde criança nós estamos incapacitados de fazer frente ao vazio e estamos sempre procurando uma folhinha de árvore seca para brincar, uma raiz de árvore seca, depois da folhinha vira boneca, vira o carro, vira a menina, vira a namorada, vira um guru, vira um outro livro, quer dizer, a gente está sempre, a vida inteira, evitando o contato com isso. Então está sendo muito interessante hoje olhar para isso e perceber nesses momentos de tédio, e é uma das coisas que a gente precisa ir além da visão que a gente tem da palavra tédio, que a gente tem da palavra insatisfação, que a gente tem da palavra solidão. Quando a gente fala tédio, insatisfação, solidão, ou mesmo outra palavra qualquer, nós ficamos muito na superfície dessas palavras. E a palavra não é a coisa. Então a gente precisa aprofundar um pouco mais, né, para compreender. Porque quando a gente fala de tédio, não é uma coisa desesperadora. Mas ele está ali. Ele é a base. Eu tenho percebido que a base é o tédio, é a insatisfação e é o próprio vazio. Porque tudo que essa natureza original olha, ela não consegue se ver espelhada ali. Só vê a natureza adquirida. E aí você vê que é mais do mesmo conteúdo dessa natureza adquirida. Então, veja, é importantíssimo ocorrer isso. Ocorrer esse vazio, essa solidão, que é essa ausência de reflexo do real quando você olha para fora. Porque senão você vai continuar dependente daquilo. Então, se eu achar que é o livro, que é o guru, que é o mentor, que é o grupo, que é a sala, que é a companheira, que é o sexo, sei lá o quê, que é a situação bancária, que é a respeitabilidade, eu vou ficar dependente daquilo.
Então precisa realmente criar esse estado de desencantamento, ou seja, que a mente não fique encantada. Desencantamento. A mente deixar de estar encantada por isso. Percebam quando uma pessoa fica encantada com alguma coisa, vejam como inclusive a fala dela muda, a entonação muda quando ela está encantada. Passou o encantamento, vem a fase depressiva e a gente já fala diferente. Já fala com a frustração, já fala com o tédio. Então é preciso sim ter esses encantamentos que quebram aquele encantamento dessa natureza adquirida, para que a gente possa ir se aproximando cada vez mais desse estado de prontificação que nos capacita a ficar com esse estado de vazio fecundo, aonde possa se manifestar essa coisa que não pode ser alcançada pelo pensamento, que não pode ser alcançada pela palavra. É isso que o Krishnamurti está falando. E aqui o Walt fica olhando, que hoje o Walt vive esse momento, ele vive esse momento de tédio, né, da insatisfação, do vazio, mas pela primeira vez na vida dele, está sendo um contato consciente com o tédio, um contato consciente com a insatisfação, um contato consciente com a solidão. Um contato consciente com a falta de sentido de colocar essa energia adquirida pelo estar se afastando de várias coisas falsas, de colocar essa energia adquirida em outra coisa falsa. Percebe? Então é muito interessante ficar vendo o quanto de todas as nossas atividades que a mente pede são todas maneiras socialmente aceitáveis de sair desse estado inerente de tédio, de insatisfação, de mesmice, de solidão, que é caracterizado pela perda do contato consciente com essa consciência. Então, enquanto não tiver o contato com essa consciência, enquanto isso não se manifestar mesmo, esse tédio, essa insatisfação vão continuar aí cumprindo o seu dever, que é de impulsionar a percepção do falso, a percepção de que não faz sentido se entregar a coisas que não nos fazem sentir com propriedade. Um sentir que é próprio, não um sentir que é condicionado pela cultura, que é condicionado pela mídia. Percebe a beleza disso, do tédio, da insatisfação e da solidão, quando vista por esse prisma, quando isso é um contato consciente, quando você percebe que a palavra tédio, a palavra solidão e a palavra insatisfação não é a coisa que nós temos quando ouvimos a palavra tédio, insatisfação e solidão. É muito interessante isso. Você fala para alguém tédio, a expressão no olhar da pessoa já assusta, porque ela tem uma imagem dessa palavra. Ela não consegue entender a dimensão que a gente está falando, que a gente está dando para essa palavra, para esse símbolo, apontando algo além dessa percepção condicionada que nós temos do tédio, da insatisfação e da solidão, mas que é um momento profundamente fecundo, porque ao perceber a falência de continuar correndo para tentar aplacar esse sentimento, isso leva para um estado de inação e de perceber que há uma energia corrente ali, que precisa dar vazão, mas que não sabe ainda para onde dar vazão. Porque o pensamento só pede pelo antigo para dar essa vazão. Então ela pede para você ir na geladeira e tomar alguma coisinha, ver se tem alguma coisa no armário, dar um pulinho na padaria e comer um doce, encontrar um amigo para conversar no balcão, ligar para um confrade e conversar um pouco, buscar um filme. Percebem, gente? Inventa uma compra no mercado, a mente procura qualquer coisa e ela acha nesse infindável material que a sociedade nos proporciona para quebrar, para abortar esse processo de contato consciente com essa dor original, que está lá,
que eu vejo no olhar da minha neta ali, ó, claramente. Que eu vejo no olhar de uma criança, claramente. Então é isso daí que eu queria compartilhar com vocês aí. Esse momento que eu estou vendo realmente não é algo gostoso. Óbvio que não é gostoso sentar com um tédio. A mente não. Corre para... Tem algum livro que você ainda não leu. Vai para a livraria que lá você vai achar o grande livro. Agora eu vou achar o grande livro. E, é mais do mesmo. Quando chegar no meio do livro, é mais do mesmo. Você já viu, cara. Você já tem mais de 40 anos no deserto aí do real. O que você for ler é mais do mesmo, só com uma palavrazinha diferente. Mas é só uma palavra diferente apontando para o mesmo. Todos esses homens e mulheres vão falar: senta a bunda aí, velho, e fica com o que é. Senta a bunda aí, velho, e fica com o que é. E vê se o que é se apresenta aí para você. Se não, vai continuar aí arrotando alegria momentânea, aquela fase euforia, maníaca, depressão. Vai ficar nessa coisa aí. Já fez esse jogo muito tempo. Não funciona. Vai querer mais quanto tempo? Então senta aí. Fica aí.